Será que eu tenho que ser obrigada a fazer alguma coisa que eu não quero? Né? Eu tive um cliente que diz isso, né? Eu tô aqui, meu pai faleceu há X tempo, eu tô muito triste, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto livre para escolher o que eu quero desenvolver na minha carreira. Porque aquele pai representava uma obrigação. Veja, não é o pai. O pai representava uma obrigação em permanecer na empresa da família. E às vezes a pessoa não quer, ou não é a melhor pessoa para estar naquela posição. E aí todos perdem. Oi pessoal, tô de volta pra carreira, tô de volta também no podcast Quinto Dia Útil, tô muito feliz de estar aqui inaugurando essa temporada 2023. Se você não me conhece também, né, quem que é essa louca que já chegou falando que tá de volta? Sou a Fernanda Futada e eu tô muito animada, muito feliz com essa conversa que a gente teve com a Beatriz Brito. A Bia, vou chamar de Bia porque ela já é nossa querida amiga, já é de casa, já é família, inclusive família tem tudo a ver com o tema desse episódio aqui. A gente falou sobre plano de sucessão em empresas familiares. Inclusive, assim, 90% das empresas brasileiras aí, foi um dado que a Bia trouxe pra gente, são empresas familiares. Ou seja, então é um tema super recorrente, super importante e relevante que a gente vai trazer pra você aqui. A Bia falou pra gente um pouquinho sobre como a gente prepara os herdeiros, como a gente pode tratar conflitos familiares dentro desse ambiente de negócios, como a gente trata as recompensas financeiras também, então como é que a remuneração entra dentro de tudo aquilo ali. Enfim, foi um bate-papo, sou suspeita a dizer, demos muitas risadas. Ela ficou emocionada várias vezes, contou causos, compartilhou algumas experiências, os desafios que ela já encontrou ao longo da carreira e também da vida pessoal dela. Enfim, um bate-papo no naipe do Quinto Dia Útil que você já conhece e seja muito bem-vindo. Beatriz Brito, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Obrigada. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Não foi fácil chegar até aqui no dia de hoje, depois de férias. Hoje, olhando pra trás, assim, né? Você não sabe o quanto eu caminhei pra Não quero falar sobre isso. Passa. Mas aqui estamos, aqui estamos. Isso é bom. Ó, e para você que está nos ouvindo também, seja bem-vindo à temporada 2023 e tem uma vozinha aqui do lado. Quem se você será? só tá no Spotify, você não vai saber, mas se você já está no YouTube, você já tá vendo a cara dessa japonesa que volta ao Quinto Dia Útil, que já se apresentou. A volta dos que não foram, como é que é? O filho pródigo, bom filho a casa torna. O filho pródigo eu gostei, viu, cara? O filho pródigo eu gostei, cara. Tem vários, pra mim é terceira temporada na carreira, né? Tem vários títulos aí. Beatriz, a gente tava contando a história da Fer, né, desse momento, mas vai ser bom que ela vai fazer muita piada e vai fazer a gente dar uma risada de algumas vezes. Espero, né? E depois, de repente, se ela tiver carteira de trabalho, qualquer coisa, a gente assina ali no final e encerra a conta aqui. Beatriz, onde você mora? De onde você veio? Eu tô em São Paulo, São Paulo? na Zona Oeste, Pinheiros. Você nasceu em São Paulo? Não. Olha esse sotaque gostoso dela. Foi a primeira coisa que você me disse. Foi. Bom, eu sou uma sul-mato-grossense. Nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já faz tempo, não vou dizer quanto tempo, mas faz tempo. Mas moro em São Paulo há 26 anos. Então eu digo que eu sou uma sul-mato-grossense paulistana já praticamente, né? Eu já estive lá uma vez, cidade muito legal, cara, bem desenvolvida. Fofa. Linda, foi pra Bonito? Potente. Linda. Tive um café, eu acho que nunca mais vou chegar nele de novo, mas um lugar assim, 10, cara, que eu fui. Sabe, um café da tarde antes de ir pro aeroporto? Sensacional, cara. Isso. Eu conheci Bonito, Bonito. quando eu nasci. Olha. Então eu conheço Bonito quando Bonito ainda não era aquela cidade, porque toda tinha, a gente tinha um pedaço da vida ali, ainda tem um bom pedaço da vida ali. Então Bonito pra mim é como se fosse o quintal de casa. Quintal de casa, gente, que chique. Chique. Meu quintal de casa nem vou falar pra vocês. Mas tá longe, né? Não adianta nada ter um quintal de casa que você não usa nunca, né? Mas tudo bem. Geralmente é assim, né? Você tem piscina e não usa, você tem não sei o que. Casa de praia, usa, não vai. Não vai. A vida é desse jeito, nos engole, né? É verdade. E você tem filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos? Sim, 2 Quem são filhos. eles? Maria Luísa e João Francisco, que estão na praia curtindo a vida agora com a família. Que beleza, como dizia como chama o narrador? Que beleza que faz o gol. Já ouviu esse narrador? Eu sei quem é. Na Copa ele ficava falando o que beleza em várias línguas diferentes. E são lindos mesmo, hein? Não vou ficar aqui mostrando fotinho, mas meus filhos fazer propaganda, mas são lindos. Tem a quem puxar. E bacanas. Que legal, cara. Que são bonitos, não adianta. Você curte ser mãe?
amo. Foi a realização da minha vida. Assim, era algo que eu não abriria a mão. Claro, se eu não pudesse, etc. Mas eu tive esse estalo por volta dos 35, hein? Que eu disse assim, ixi, agora? Como é que faz? Agora tem que correr atrás, né? Aí, Rodrigão, esse é o sinal. Esse é um sinal pra você, hein? Porque pra quem não sabe, aí aqui nos bastidores, estava rolando, enquanto né, a gente tava aqui nos preparativos, o Rodrigo tá vivendo esse embate aí, né? Tem filho, não tem um filho, esse é o sinal. Um sinal pra você. Não sou a pessoa certa pra te visitar hoje, Rodrigo. Não, já era casada, né? Então, enfim, trabalhando muito. Acho que eu sou essa geração dessas mulheres que entraram no mercado de trabalho. Acho que o pessoal que tá ouvindo nem vai lembrar. Chamava geração IUP. A gente entrava loucamente para trabalhar no mercado, entrei no mercado financeiro, etc. E aí, de repente, você fala, nossa, meu Deus, trabalhei demais. E agora? E agora, né? E aí, então, tive a minha primeira filha aos 36. E fiz 40 anos com o João, com 8 meses na barriga. Que então, legal. Assim, foi muito realizador. Minha mãe foi assim também. Minha irmã, eu cheguei com 37 para 38 e minha mãe já estava com 40 também. A experiência acho que traz um tom diferente, né, para essa maternidade também, né? É gostoso, assim, eu não reclamo. Era estranho porque meus amigos na escola, todas as mães eram muito jovens, tipo, e falavam assim, qual a idade da sua mãe? Aí eu falava, os caras, ô louco, que mãe velha, não sei o quê. Aí eu falei, mano, aqui pra você ficar, criança não sabe lidar com isso, mas eu vejo hoje, não, sensacional, nem reclamo, curti demais o jeito. E assim, o jeito que meu pai e minha mãe se entregaram, meu pai tava com 42 anos já, então, quando minha irmã chega, então, tipo, já tava... né, assim, numa idade que geralmente tem pessoas que já tem filho criado, não sei o que, né, mas sensacional, os dois, não tenho nada a reclamar, pai e mãe não tem nada a reclamar, viu, um beijo pra vocês. Meu pai fica vendo os videozinhos que a gente grava dos podcasts, ele comenta, oi, eu sou o pai do Emerson. Fofo. Inclusive esse assunto aqui tem tudo a ver, né, com o tema de hoje. Tudo a ver, sucesso, qual é a tua especialidade, onde é que você mergulha teu trabalho de consultoria? Eu sei que você tem muitas... Conta um pouquinho aí onde você está envolvida. Tá bom. Vou contar rapidinho uma trajetória para dizer para vocês como é que eu cheguei até aqui. É o teaser da vida real. Exatamente. Então, vamos lá. Comecei minha vida em sistema financeiro, trabalhando como trainee de banco. Olha só. E fui migrando para a área de desenvolvimento dentro de recursos humanos. Mas antes disso, fui LPO, lembra? Quem lembra o que era LPO? LPO é o antigo Business Partner. Você vê? Tô declarando minha idade. Aqui chamava Line Personnel Officer. Era a pessoa de linha, né? Que ia atendendo as pessoas. Depois que virou Business Partner. Tá. Então, fui executiva de RH, etc. Antes de ter a Maria Luísa, em determinado momento, eu falei, gente, eu não quero mais mercado. Eu quero afunilar, quero ser uma especialista de desenvolvimento humano. Então, eu fiz essas duas transições juntas. Saí do mercado e fui trabalhar com desenvolvimento fora e fui mãe. Então, foi tudo meio junto e misturado. Além disso, nessa época, estou falando de 16, minha filha faz 16 anos esse ano. Então, faz 17 anos essa transição. Nessa época, também eu começo a viver a sucessão na própria empresa familiar. Então, eu sou sócia hoje, né, conselheira de uma empresa familiar, já lá da região de Mato Grosso do Sul. Tá bom, então, tô trabalhando com desenvolvimento humano, primeiro treinamento com liderança, depois realmente afunilando para trabalhar 1 a 1, que é uma das coisas que eu gosto muito, trabalhando times, etc. E as pessoas começaram a me encaminhar o quê? Herdeiros. Algumas pessoas que estavam muito próximas de mim, em especial um consultor falou, Bia, eu tenho um cliente aqui que é você que tem que atender. É uma mulher, ela tem 40 anos, ela é uma herdeira de uma empresa familiar, do agronegócio, e é você que tem que atender ela. E naquele momento eu tive um clique, dizendo assim, nossa, eu que andava um pouco esgarçada nesses 2 papéis, na verdade 3 papéis, que é o papel de mãe, o papel de consultora, né, de desenvolvimento, e o papel de sócia, porque iniciou-se então lá na família um movimento mais forte nessa direção, dizendo, e aí, será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que cuidar dos negócios de perto? Será que eu tenho que ir para a gestão? Eu acho que eu não sou uma pessoa de operação do dia a dia desse negócio. Eu falei, não, peraí. Então, abriu aí uma cortina e eu consegui começar, e venho fazendo isso já há um bom tempo, a integrar esses meus 2 universos, né? Que é o quê? Sócia de uma empresa familiar, especialista de desenvolvimento humano, e aí depois a gente conta um pouco mais que eu fui inventando, né? Para trazer e trazendo as competências para poder atender meu cliente cada vez melhor.
Como é esse mundo de empresas familiares? Assim, quanto isso representa no Brasil hoje? Como isso está, de uma forma geral, como que você vê a estrutura das empresas familiares? O que eles pensam de plano de sucessão? Dá um overview pra gente desse tema. Tá. Emerson, 95% das empresas no mundo, e no Brasil não é diferente, são familiares. Todas, praticamente, que a gente olha ao lado, a padaria, o posto de gasolina, o dono da loja de shopping, etc. E tal. Quando a gente pensa em empresas, às vezes a gente pensa nessas grandes empresas, inclusive grandes empresas são familiares. Sim, Você pega uma empresa como a Klabin, é uma empresa familiar? Sim, mas ela Super. tem um board. Itaú, é uma empresa Tramontina. Yakult, Tramontina, Cargill, empresas gigantescas mundiais são familiares, né? Claro que daí com uma outra estrutura, tem empresas centenárias, tem empresas bicentenárias e tal. No Brasil, eu diria assim, existe um grande middle aí, né? Um mercado que está sendo pouco atendido. Até porque esse papo de sucessão familiar é um papo novo no mercado, não é uma coisa antiga, é agora que a gente vê que as pessoas começaram a tratar desse tema, e a gente vê que muita gente também acabou deixando de existir, né? Tem até uma estatística que diz aí, a terceira geração, 11% só das empresas, 10 a 11% das empresas chegam até a terceira geração. Até por conta disso, né? Não tem um planejamento, não tem uma estrutura, não se aporta competências, não pensa em governança. Então, eles ficavam ao léu, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Alguns, Fê, porque sim, outros por desconhecimento. Puro desconhecimento. Então, quão importante a gente está aqui para poder falar, gente, olha, do mesmo jeito que você cuida de alguns temas na gestão, você precisa cuidar desse tema da sucessão. Sim. E eu vejo assim, existe uma profissionalização desse processo, porque ela sempre aconteceu a sucessão, mas nunca teve estrutura, pelo que você está me dizendo agora. E eu converso com muita empresa, a gente vai vender as nossas soluções e geralmente eles falam assim, a gente precisa profissionalizar aqui a empresa. Eu falo, não, acho que a empresa é profissional. Do ponto de vista de profissionalização, vocês não são amadores, cara. Pô, vocês têm faturamento, vocês têm receita, vocês têm organização. A gente tem que profissionalizar alguns processos. Não é empresa, são alguns processos, né? Então, acho que está um pouco dentro disso que você faz. Em que momento você entra nessa empresa? Quando você entra, a empresa ela levanta a mão e fala, eu preciso de um consultor para me ajudar agora. Em que momento é isso? Geralmente é no olho do furacão. Quando morre o dono, ou tem gente que é planejada e fala assim, ó, eu vou pensar a transição a partir de agora. Eu tô com meus, sei lá, 50, 60 anos. E a partir de agora eu já quero, né? Aí é o ideal, né? Quando a gente consegue entrar, porque tem a chegada. Veja, tem uma coisa que eu aprendi que é assim, tem sempre alguma coisa acontecendo na família. Alguém tá nascendo, alguém pode ter falecido, alguém ficou doente, alguém se separou, tem um conflito. Tem sempre algo acontecendo na dinâmica da família. Sorte, se a gente consegue entrar quando as pessoas, por algum motivo, tiveram um estalo e falaram, a gente precisa cuidar desse assunto. Seja por uma discussão, seja porque ele assistiu alguma coisa na televisão, porque ele viu o vizinho fazer, ou a empresa do lado. Ou uma festa de fim de ano, né? Inclusive, estrear a temporada aqui em janeiro. A internet é atemporal, né? Você pode estar vendo isso em qualquer momento. Mas hoje, no dia de hoje, a gente está em janeiro, né? Então, assim, às vezes saindo de uma festa de família, né? De um Natal, que é aquele momento que você encontra todo mundo, né? Quem sabe ali já não surgiu o filho estalo, de alguém, né, que se formou e quer voltar para a empresa da família e eles não sabem muito bem como colocar isso, ou um genro ou uma nora que tem uma competência, mas também todo mundo não sabe muito. É assim, esse é o ideal. Agora, onde eu não entro? Eu não entro quando a gente tem um conflito escalado já num estágio que talvez eles estejam aí no limiar de um aspecto jurídico, eu não sou a melhor pessoa para ajudá-los. Eu sou a melhor pessoa para ajudá-los quando eles entram aí o mais cedo possível numa etapa de planejar, né, de construção e de desenvolver as pessoas para poderem pegar essa trilha. Tá? Tem que ser para planejar, não para apagar um incêndio. Você diz um problema jurídico, sei lá, eles estão disputando agora quem fica com parte, já tem um processo às vezes acontecendo. Ou a gente tem exemplos de empresas em que as pessoas continuam sócias, né? Me veio um caso na cabeça agora que eles continuam sócios. Eles estão tentando se separar há 18 anos, não é? Um dos negócios, eles ainda têm sociedade. Eu não sei como eles fazem para operar, mas eles operam juntos sem se falar.
Tá? Então, você imagina como é que é agora, a gente que vem de empresa, conhece o organograma, estrutura, imagina como é que é você ser a primeira linha de reporte, né? O Emerson fala uma coisa, a Fernanda fala outra, o Emerson fala uma coisa. Então, e também imagina qual é o impacto disso para os negócios. Além do que, obviamente, né, gente, para as relações familiares. Porque se você entra num conflito e aquilo vai se prolongando, é nefasto, né? Não é próspero, vamos chamar assim, né? E os fala pro Emerson que mais ou que menos é pra ele isso. parar de fazer isso. Aí o Emerson lá, viu? Fala pra Fernanda que Exato. Não, até para as pessoas, dá uma instabilidade gigante. Sim. Você fala, cara, é também que às vezes as pessoas se acostumam, ó, esse assunto aqui você fala com o fulano, entendeu? Que você falar com o outro não vai rolar, não. Então eles já são tudo divididos, eles já sabem que até um não vai contar pro outro, tá tudo certo. Não, mas é ruim. Imagina, cara, sem chance, meu. Entendi. Então você entra nesse momento de planejar. E agora sim, eu não sei por onde eu começo, porque eu queria entender esse planejamento. O herdeiro, ele é mais do que uma empresa, certo? Eu tô falando de uma pessoa jurídica e você tem um monte de herdeiro. Como que esse herdeiro? É porque a gente... Não necessariamente uma pessoa jurídica, às vezes eles operam na pessoa física, ou um Entendi. Negócio, ou eles têm um patrimônio gigantesco. Ou... Pode ser, verdade, né? Tem PF, investimentos. PJ e PF. Pode ter PF e PJ. E você entra nos dois casos. Sim. Essa coisa de planejar é assim, o que é que a gente quer, o que é que a próxima geração quer, quem é essa próxima geração, quais são os acordos e combinados possíveis, de preferência que essa transição seja acompanhada pela geração que está atualmente em charge, né, no poder, ou na gestão, ou no controle, acompanhada até porque, se forem os pais, eles podem mediar, eles podem arbitrar, eles podem orientar. Então, os pais acabam também tendo o papel de liderança de mentoria, hein? Veja só, né? Que sabedoria é essa? E aí eu falo assim, você trabalha com o desenvolvimento das próximas gerações? Eu falo sim, mas eu cuido muito de quem está na geração atual. Sim. Porque eles precisam se desenvolver tanto quanto, porque eles estão vivendo outras coisas. Tipo, o tempo passou. Tipo, agora, como é que eu vou fazer essa transição? Nossa, quem sou eu se eu deixar esse trabalho? Qual é o meu plano B? Quando eu vou operar esse plano B? O que significa para mim esse negócio? Então, eu tô com um cliente em São Paulo, o pessoal ali meio da Zona Leste e tal, muito interessante, eles trabalham no ramo de construção civil. Esse homem, né, a gente até trouxe uma pessoa que trabalha junto para atender ele especificamente, né, esse homem está fazendo uma revolução dentro dele, né, e ele fala, olha, eu estou tentando sair, eu estou tentando tirar um pouco o pé do dia a dia, né, eu estou delegando um pouco mais, mas veja, não é um trabalho simples, então a gente está falando de coisas concretas, práticas, mas ao mesmo tempo, nesse nosso trabalho, a gente está falando de muita sutileza, de muita subjetividade. Muito bom, Fê. E autoconhecimento, né? E muita complexidade. Porque as relações se misturam, né? Que horas que é o pai que está falando, que horas que é o diretor que está falando, que horas que é o filho que está falando, que horas que é o irmão... Percebe? Chapéus são múltiplos. Você falando isso, me lembrei, tem uma série que chama Grace and Frankie. Não sei se alguém... é muito legal, é sensacional. E a Grace, ela é a mulher, a businesswoman, assim, padrão. Ela construiu um império lá e tal. E ela tá lidando com esse momento de passar para as filhas dela essa direção dos negócios, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela vive uma crise de meia-idade muito forte. Perfeito. Porque... é o que você falou, quem é ela fora da empresa, o rosto, a empresa, ela construiu a empresa dela com o rosto dela. Ela não estando mais lá, parece que perde o propósito da marca. Como é que... Então, assim, tem inúmeras questões que ela começa a lidar no momento de transição, que é um ponto-chave, e que ela percebe assim, não me preparei para isso. Eu, pessoa, e não preparei a empresa para isso, porque tinha um produto lá que tinha o rosto dela no produto, enfim. É uma série de humor, assim, ela é bem leve, bem gostosa, mas tem uns embates, assim, que eu acho que traz também muito para esse ponto que você... O que eu acho que é legal que você está falando disso é assim, não é que a gente vai dar solução para essas questões que você colocou, mas a gente vai colocar luz. Sim. E na medida que as pessoas se tornam conscientes que elas estão vivendo essas questões, esse fenômeno por si só já se acalma, né? Não é que existe... Assim, você não vai deixar de viver o luto, de perceber que a vida passou e que agora você vai ter que
começar a planejar uma nova etapa. Não vai deixar de viver. Mas se você cuida disso, né? Se você conversa sobre isso, se você trata isso, isso já é um ganho inenarrável. É experiência própria, assim, vivida. Tá? Tem outra palavra... desculpa, vou falar. É que enquanto você falava, eu pensei em lealdade, né? Legado e lealdade. Eu acho que são duas palavras que estão muito conectadas com o benefício e o desafio também de ter uma empresa. Porque... uma empresa de estar dentro de um negócio familiar, né, de uma empresa. Então, é um legado de uma família, uma história e também uma lealdade, né? Tem muita essa questão, assim, de funcionários que assumem um papel meio chave, assim, que se sentem muito parte da família, abraçados, e aí eles entregam demais, assim, eles são funcionários leais, pessoas que estão, assim, é minha família, mesmo que não seja, porque ele se vê naquele contexto ali. Sim, absolutamente. E você foi muito feliz na sua palavra, porque se tem alguma coisa que a gente observa nessas relações e nessa história transgeracional, né? Porque assim, gente, nós estamos aqui, mas teve um monte de gente que veio atrás, né? A gente não está aqui por si só, né? E nós somos ligados a essa história e a essas pessoas por fios, né? Tem gente até que chama de fios dourados, eu acho tão bonito chamar de fios dourados. Essa é o que a gente chama das lealdades invisíveis. Então, tem muitas coisas e muitas decisões que a gente toma hoje, que a gente acredita que são conscientes, mas não. Tem muitas decisões que a gente toma na vida em relação, inclusive, até ao trabalho, ao que fazer, a honrar o negócio, a cuidar do negócio, etc. Eu fico emocionada só de falar. Que tem a ver com a sua história, né? De quem você é, de quem te trouxe aqui, né? Eu, por exemplo, hoje vivo uma transição de primeira para segunda geração. Mas a minha história tem 5 gerações para trás. Eu sou a 5ª. E eu estou pensando e planejando junto com a família como é que a gente transfere isso para a próxima. E não tem só a ver com o legado financeiro. Tem a ver com o legado relacional, emocional, intelectual, social. Então, é uma coisa muito mais ampla. Olhar a sucessão única e exclusivamente na perspectiva financeira, para mim, é insuficiente. É importante, precisa ser tratado, mas é insuficiente. E onde eu entro é justamente iluminando essas outras coisas, né? A história, como as pessoas vêm se relacionando ao longo do tempo, os padrões de repetição. Às vezes a gente vê famílias que têm sucesso. A gente vê famílias que, gente, elas têm sucesso e parece que caem nos mesmos buracos geração após geração. Que é isso? Que história é essa? A gente precisa tratar disso, né? A gente precisa iluminar. Como as coisas vão se desenrolar, a gente também não tem resposta, mas a gente precisa iluminar. Iluminar é papel de terapeuta, assim, também, né? De encontrar uns cantos meio jogados que você tem dentro do teu inconsciente, fala, dá uma olhada aqui, velho. Vamos dar uma limpada nisso aqui? Jesus, apaga a luz. Ou apaga que hoje eu não consigo ver, mas amanhã acende, por favor, porque a hora que eu vejo, aquilo ajuda tanto. Que eu dou um jeito. Então, nessa trajetória, né, acabei não terminando de contar, quando eu começo a trabalhar com empresa familiar, que me dá esse clique, que eu consigo integrar esses dois mundos, né? Os meus 2 mundos. Eu falo, ufa. Mas aí eu falo, não, peraí, o que eu sei até hoje não é suficiente. Então, fui para fora, trouxe uma metodologia humanista que eu trabalho, etc. Comecei a praticar essa metodologia, etc. Falei, ainda não é suficiente. Então, vou lá fazer uma formação de terapeuta de família, porque eu acredito que com isso eu vou ampliar minha escuta e vai me dar mais ferramenta, Eu sou a ferramenta, né? Quando eu falo ferramenta, não é que vai me dar mais ferramenta fora. Como é que eu me trabalho para poder ajudar essas famílias? Mas isso tem que tomar muito cuidado e ter cautela, porque ter a competência não significa que eu tenho um mandato, né? Mas significa que eu tenho habilidade para fazer aí algumas perguntas, para poder olhar algumas coisas e falar, olha, fulano, eu acho que vocês precisam de uma ajuda mais para cá, etc. Já me aconteceu de eu trabalhar com uma consultora de uma determinada família e dizer para eles assim, vocês precisam de terapia de família. Não sou eu, porque eu não posso ter sobreposição nesses papéis, mas tá aqui, ó, fulano, ciclano, tarará, precisa cuidar de algumas coisas, porque esse trabalho aqui não vai dar conta do que precisa ser tratado aqui. Deixou de ser um trabalho para uma terapeuta familiar para virar um caso de família, né? Tipo, mas é importante isso, né? Porque a gente tem que ter muita clareza do mandato que a gente tem e do papel que a gente está assumindo
dentro de um projeto. Como é que você define esse escopo? E pensa numa proposta agora. Você chega, como é que você vai definir o tamanho do teu projeto? Porque eu fiquei pensando o seguinte, você chegou numa empresa que o cara não tem um propósito definido. Né? Antes, o cara trabalha para comprar a BMW do cara. Né? Você chega naquele... Vocês trabalham para quê aqui? Vocês trabalham para comprar minha BMW. Todo mundo junto. A gente tem um TikTok desse. Deve ter. Cara, ninguém se anima a trabalhar para comprar BMW. E não só isso. Eu acho que até casos em que, assim, a gente que tá, imagina, dentro de uma estrutura, tal, né, de um mercado de trabalho, né, a gente se deixa levar, se deixa engolir por tarefas, por metas, por coisas. Então, imagino também que, às vezes, uma pessoa numa posição de um dono de firma chega também em algum momento e fala, não tem um propósito. E não só por isso, da questão financeira, mas do tipo assim, eu vivi minha vida trabalhando, ralando, construí um império, e aí chega num momento que ele precisa pensar numa sucessão e ele não tem um propósito também. Mas o ponto é, só para exatamente, somando a isso e para concluir a questão às vezes você pode chegar numa empresa que ela não tem um planejamento estratégico muito bem definido. Então, um passo atrás. Sim. Ou não tem uma missão, um passo atrás. Ou ela pode já ter os passos. Então, como você monta o seu escopo? Você precisa fazer um estudo, um diagnóstico primeiro, e que tamanho isso pode ter? Não tem resposta única. Depende Quanto tempo você passa, né? Geralmente eu passo 1 ano, 1 ano e meio dentro da empresa. Tá? E tem que tomar muito cuidado com essa coisa do escopo, porque você dentro de uma empresa familiar pode ser engolido mesmo. Eu imagino. Eles começam a querer que você resolva tudo. Isso, cara. Você tem que ir bem... Eu já apanhei nisso, então eu posso falar também de experiência própria, porque você vai... Literalmente? Mais ou menos. Já vivi momentos de dizer, nossa, me meti aqui, o escopo ficou meio... escorregou e tal, porque você vai se envolvendo também com a família, etc. Mas assim, geralmente vem uma dor. Geralmente também estatisticamente vem da geração de baixo. São raras as exceções que quem está, né, na geração de cima ou está no controle toma essa iniciativa. Quando isso acontece é fantástico, porque a gente tem um patrocinador já ali, né, engajado. Então, vem da geração de baixo, a gente precisa construir essa conversa com a geração de cima, e sim, a gente vai se aproximando devagarinho e tem uma etapa de diagnóstico. Eu sempre falo assim, eu preciso chegar um pouquinho mais perto de vocês para saber se eu posso ajudar, primeiro, como eu posso ajudar e qual etapa eu começo o trabalho. Eu gosto muito, se possível, começar o trabalho no escopo da família, porque eu acredito que é a família que determina o que ela quer dos negócios e é a família que determina o que ela quer fazer com seus ativos, com o seu Porsche, com a sua BMW, com a sua casa na praia, etc. E geralmente isso culmina num acordo. Se a gente consegue fazer um processo de trabalho, né, com esta família, que ajude ela a recontar a história dela, a ver quem ela é, a ver o que ela quer como família, se ela realmente quer ser uma família empresária, se eles realmente querem continuar investindo juntos, aí eu consigo ir caminhando por um conjunto de acordos e combinados. Né? Quem trabalha, quem não trabalha, quanto a gente tem dividendo, não tem dividendo, posso me engajar em questões políticas, não posso me engajar uma série de perguntas que ajudam a dar um contorno. O que precisa para a próxima geração entrar no negócio? Precisa de 5 anos, 8 MBAs, 5 línguas e ter ido para a Lua. Tá bom, é isso que vocês querem? Ou a gente não quer a próxima geração no negócio. A gente quer dar uma grana na mão deles e quer que eles invistam. Então, nesse processo já começa a caminhar também, Emerson, o programa de desenvolvimento da próxima geração. Né? Entra um pouquinho dos papéis, que é isso que você queria falar. Porque agora você começa a me dizer... Porque tem gente que não vai entrar, tem gente que não vai trabalhar no negócio, tem gente que vai para o conselho, mas não vai ser executivo. Como é que se divide, né? Então, perfeito. Eu acho que se você vai construindo com cada um e com todos ao mesmo tempo, e vai tendo a clareza, e vai ajudando eles a também se verem e observarem onde eles podem contribuir mais, isso é perfeito. Agora, isso é assim, um mundo ideal, né? Às vezes não, às vezes tem um cara que quer ser executivo e definitivamente não foi concorrer com o primo e perdeu. Sim. Perdeu, não era ele o bola da vez. E agora o cara tá numa crise de carreira. É um profissional competente, super competente, que eu atendo hoje. É real, então. Individual, é real.
E a questão é que ele é muito competente, mas ele está tentando jogar na ponta esquerda, mas ele chuta de direita. Então, como é que a gente ajuda esse profissional a ver que ele tem muito para contribuir para a empresa familiar, ou se porventura ele quer fazer um voo? Fernanda não fez um voo aí? Um voo para sobrevoar um pouco, identificar qual que é o território, depois voltou? Então, é riquíssimo isso. Você viu como ela falou bonito disso? Cada um ressignifica de um jeito, né, cara? Você viu? Vou adotar essa. Não, mas é porque eu acredito mesmo, eu tô falando, porque Sim. Você vai dar uma volta, olha, você consegue ter... Às vezes, para ver a ilha, a gente precisa se distanciar da ilha, né? Então, a gente só consegue ver a ilha quando a gente fica longe da ilha. De dentro da ilha, a gente às vezes não consegue ver tudo mesmo. Sim. Nossa, eu imagino agora o problema que isso não gera, mas é um problema bom, porque você quer que o negócio prospere. No fim, você não quer só deixar, vamos embora, vamos assim mesmo. Mas tem que ter uma maturidade muito grande para eles dois disputarem, às vezes o primo ganhado porque tem mais habilidades, né? Essa maturidade, você chega e já está construída, ou nesse caso não, você fez um trabalho para os donos entenderem que isso é melhor, que se botar uma competição como o mercado tem, para colocar executivos realmente como o mercado tem, é melhor para continuidade? Como que é isso? Chegou o território, estava pronto ou não? Não, nesse caso, eu só venho trabalhando com esse moço pós-decisão. Então, eu não participei. Já tinha acontecido, né? Então, eu estou trabalhando com ele pós-decisão. Então, é mais um tema... O tema de carreira, desenvolvimento de carreira, ele cruza muito no meu trabalho. O que eu adoro, porque eu adoro trabalhar essa questão da identidade de carreira e etc e tal. Por quê? Porque quando você nasce numa empresa familiar, é assim, ó, para a gente crescer e se desenvolver na vida e se tornar um indivíduo, fazer o processo de individuação, já é uma ralação tremenda para todos nós, tá? Quem sou eu mesmo? Como é que eu coloco minha marca no mundo, etc e tal. Para quem nasce numa empresa familiar, eu diria que tem alguns ingredientes que promovem uma certa complexidade maior. Essa história do legado, essa história, né, de... Não será que eu tenho... sombra também. Não viver na sombra, será que eu tenho que ser obrigada a fazer alguma coisa que eu não quero? Né, eu tive um cliente que diz isso, né? Eu tô aqui, meu pai faleceu há X tempo, eu tô muito triste, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto livre para escolher o que eu quero desenvolver na minha carreira. Porque aquele pai representava uma obrigação. Veja, não é o pai. O pai representava uma obrigação em permanecer na empresa da família. E às vezes a pessoa não quer. Ou não é a melhor pessoa para estar naquela posição. E aí todos perdem. Né? Se a gente tem uma pessoa errada no lugar errado. Sim. Tá? Como que trazer... Você disse assim que a dinâmica familiar é o primeiro passo para você entender ali como que vai ser esse projeto dentro da dinâmica empresarial ali, né, do negócio. Como que a gente traz essa dinâmica familiar que às vezes... Porque assim, né? Não sei como é que é a dinâmica familiar de vocês aí em casa, mas a minha é um pouco complexa. Todas são. Todas são. Todas. Como que a gente pode trazer isso como a gente tira um caldo disso para a cultura da empresa, assim? Não sei se... Bom. Porque, assim, é muito fácil a gente olhar e falar assim... vou falar bem leigo agora, assim, mas... Eu consigo pensar em muitas maneiras ruins de uma dinâmica familiar prejudicar um negócio. Mas quais são as maneiras boas? De onde a gente tira um caldo dessa dinâmica para dizer assim, cara, põe o foco nisso, ressignifica isso aqui? Parte do meu trabalho é criar tipo um laboratório para que eles possam se ver. Muito mais do que para eu vê-los. Tá? Claro que eu estou ali, também estou vivendo e tal. Mas a gente vai construindo atividades para que eles possam ir se enxergando. Como a gente faz também nas empresas não familiares. Vamos lá, né? A gente não faz um monte de dinâmica para as pessoas se perceberem, etc, nas suas histórias. Faz um team building. sei. Às vezes pode até fazer um assessment, mas também, né? Faz isso coletivamente, mostra como eles funcionam, reconta a história, faz algumas dinâmicas e eu mapeio o valor da família. Legal. A gente precisa mapear os valores da família. E a gente sabe que muitas vezes a gente nem sabe que a gente não sabe. Né? E aí, quando a gente começa a perguntar para as famílias, né, o que é importante para eles e constrói essa base,
eles mesmos se surpreendem com quem eles são. Porque é assim na vida. É muito difícil a gente se ver. A gente precisa do outro para se ver. Né? E eles falam, nossa, então isso é a nossa fortaleza. É isso. Será que isso tá sendo passado lá? Nas nossas políticas. No marketing, no branding. No marketing, no branding, no whatever. Para a nossa empresa. Porque a gente não quer perder isso. Porque o que fez o negócio crescer foram os valores da família. E se você vai perdendo esses valores ao longo do tempo, você corre o risco de perder a identidade da relação daquela família com o negócio. E eu acho que isso só fica mais complexo, né? Porque tem as empresas familiares que são 100% capital fechado, mas tem aquelas que também estão ali no meio do caminho, então que tem um capital aberto ali até certo ponto, tem alguns acionistas já ali na jogada, né? E que a dinâmica também vai ficando cada vez mais complexa, né? Porque daí não é uma coisa também fechada ali, né? Você já começa a ter que responder para stakeholders ali mais envolvidos que têm um interesse do negócio, não só da família, né? Sim. Como que se desenvolve, como que você descobre esses papéis, então? A gente falou que você está mapeando, você precisa fazer esse negócio. Você mandou um artigo pra gente bem interessante, eu pude ver um pouquinho, né? Ele vai falar do tudo que a gente transmite, questões genética, de crença, de valor, de história, tudo isso que pode encorpar, você pode usar isso para uma história legal, tem outros que você guarda, falando, não conta para ninguém essa parada. Como tem casos assim, né? Eu gosto de estudar o caso quando você pega algumas empresas, por exemplo, que cresceram na época nazista dentro da Alemanha. E que hoje você consome coisa dessas empresas, mas você não lembra dessa história. Essa história ela não é tão divulgada, né? Eu não vou falar marcas aqui agora, enfim, porque não interessa, mas tem casos assim, né? Então, esse trabalho ele é muito importante porque você precisa conhecer o que está por trás disso. Até para investir, às vezes, também, né? E também para ressignificar. Hoje eu tô com ressignificar, que olha, eu tô trazendo tudo quanto é momento. Você tá ressignificando eu tô nesse momento, tá vendo? Mas a Bia, ela tá narrando a minha vida de uma forma tão bonita que eu... Escreve pra mim depois, Bia, que eu vou anotar nos post-it aqui pra ressignificar isso pra... Por exemplo, a gente tem uma história, eu reconheço essa história, esse passado, como que eu transmito isso agora de uma maneira diferente, como eu faço diferente, como eu digo que esse valor agora é diferente pra gente, sabe? Assim, acho que também tem uma questão dessa, né? Muito importante nos processos é que a gente consiga que as gerações mais antigas, vamos chamar assim, recontem a história para as pessoas, né? Porque muitas vezes essa história, ela vai se perdendo. Então, as gerações atuais, em especial, se as famílias cresceram, progrediram, etc., eu brinco que elas acham que já nasceram no ar-condicionado. Né? Naquele carrão. Não, peraí, deixa eu te contar aqui como é que foi a história para a gente chegar, né, nesse carro com ar-condicionado. Passou muita gente daquele catavento ali, andando na estrada, etc. Então, recontar essa história é tão importante para quem reconta, porque ressignifica, né, dá um novo lugar, é uma nova narrativa, e que para quem escuta, é saber de onde vem, é dar valor. Eu falo que é isso que dá a cola. Porque quando você pensa numa transição de uma geração para outra, é muito difícil que você encontre assim tudo exatamente certinho, né? Mas se você encontra uma cola, que é aquilo que te une dentro daquela família, que é, como tem um autor, né, o Winnicott, ele fala good enough, né, que é bom o suficiente para te levar para frente. Você não precisa estar fusionado. Pelo contrário, eu acho que quando você está fusionado demais, você se perde dentro daquilo, você fica muito fechado. Mas se você tiver aberto e com essa cola que te une, isso é força. Bati aqui no microfone, perdão a quem estava, os ouvintes. É porque daí se a pessoa estava já meio dormindo, acordou. Ela acordou, me perdoe. Mas não tá dormindo não, que o papo tá muito bom. Você sabe que eu tô te ouvindo aqui, pensando, o teu trabalho, na verdade, deveria existir lá atrás, ele deveria ser pensado lá atrás, muito antes da pessoa ter uma idade profissional. A primeira instituição que a gente tem contato quando nasce é a família, né? Você caiu lá dentro. E às vezes a empresa pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma bênção. Você pensa, não, é dinheiro, cara.
é riqueza. São as duas coisas. Exatamente. Ela é dor de cabeça, não precisa ser uma ou outra. Ela é dor de cabeça e ela é uma bênção. Exatamente. Tem dia que ela é uma dor de cabeça, tem dia que ela é uma bênção. Uhum. Bem-vindo. Exatamente. E vem no pacote. E essa primeira instituição que você tem contato com a família, de que forma eles te educam? Porque às vezes tem isso, tem a avó que já cresce o menininho e fala, você vai ser médico, viu, cara? Porque a família, né, você escreve, a família nossa não tem um médico ainda, precisa ter um médico. Pô, mano, não quero ser médico. Olha aqui, cara, você precisa ser o executivo, hein? Você vai suceder seu pai, você já ganhou até o nome dele. Você viu que você tem um filho aí no nome? Você é o único, né? Porque eu tenho os outros, mas você ganhou um. Ou se é um judeu, você é o primogênito da casa. Então você tem uma responsabilidade com a herança, com transmitir toda a nossa cultura. Papéis. Tá vendo um papel implícito, e nesse caso explícito, mas que a gente recebe? Uhum. Para pensar aqui, vocês dois e a audiência aí, qual é o seu papel hoje na família? Uhum. Você é o cara que leva o pai no hospital, o outro é o cara que não aparece de final de semana. Boa. Você é o que ajuda mais, você é o que ficou sendo responsável por ajudar mais financeiramente, você é aquele que promove mais mudança na família, então questiona, é briguento, traz as coisas novas, ou não, você é aquele guardião dos valores mais antigos, aquele que reúne. O gregário, né? Você é o mais gregário, ou não, você é aquele que precisa de uma certa distância e com isso mostra para a família que a família precisa se abrir um pouco mais. Veja, tem um subliminar, né? Tem um não visto. Então, a gente precisa prestar atenção nesse não visto. Até porque, às vezes, a gente cristaliza num determinado papel. E isso é ruim para todos. Então, como a gente também pode expandir, né? E exercitar outros papéis na família. Então, você que sempre foi lá, a setinha estudiosa, que trabalhava, etc e tal, vai festar um pouco, né? Para dar espaço pro outro, talvez, que não tinha, poder ocupar esse seu lugar. De quem era mais responsável, mais isso, mais aquilo. Percebe essa dança? Né? Até para esses momentos de descoberta não aparecerem também, não virem à tona em situações cruciais ali, né? Então, tipo, sempre foi certinha, tal, não sei o quê, aí vai festar num momento em que é exigido uma responsabilidade, uma postura, importantíssimo. Teve algumas pessoas que passaram pelo meu caminho e me deram condições de enxergar algumas posições, de algum jeito. Tô até emocionada agora. Não é você, pô, ela se acha, mano, pare. Mas Pare. Quando eu... Pare é bem... interior. Pare. Eu conheci um cara, o Saulo, pô, acho que ele não vai ouvir esse episódio nunca, mas enfim, o Saulo, ele tinha as agências de publicidade, na outra empresa, uma das agências dele atendia a gente e tal. E ele era um cara muito próximo, a gente almoçava junto direto, assim, tipo, tinha momentos de conversa. E um dia ele me contou uma parada, que o filho dele tinha uma agência também. E era um cara que na época já tinha uns 34 anos, 35 anos. E era o cara que já era diretor na agência dele, que já estava caminhando para ter as próprias contas. Eu falei, cara, uma vez ele me contou como foi esse processo de sucessão. Ele chegou e disse assim, cara, eu fiz a moda judaica, assim, que vai aprender, vai perder dinheiro. Então, se vai perder dinheiro, perde o dinheiro dos outros e não o meu. Então, ele não deixou o filho chegar na empresa até o cara se ajeitar profissionalmente. Então, com 18 anos, o cara entra e faz publicidade e propaganda. Pô, vai dizer, seu pai tem agência, né? Ele fez esse processo. Aí o carinha fez, ele curtiu essa ideia, caminhou sozinho, solo, entrou numas empresas, quando ele fez 27, o pai falou, pô, agora é a hora que você quiser, vem. Beleza, mas esse é um caminho. Mas tem outros, né? Por exemplo, a carreira é uma empresa familiar, e eu vi no Robson também um outro exemplo interessante de trabalhar, porque ele tem 3 filhos e 2 não estão mais no negócio, e ele deu a chance dos meninos chegarem e falar, não, cara, eu quero seguir meu caminho, né? Então, nesse caso, o Robson vai ouvir, né? E é legal a gente falar porque... ele deu a chance dos meninos também falar assim, cara, experimenta esse negócio aqui. É um segmento muito específico, né? E um dos filhos caminhou e falou, não, é essa parada que eu quero, eu gosto disso, eu me aplico, fui por uma veia de conhecimento e tal, e eu quero expandir dentro do negócio, né? E vai caminhar de baixo também, né? Os meninos sempre começaram como estagiário, falaram, vai picar papel, vai guardar coisa. Então, eu acho que essas experiências...
quando você começa a tratar em casa, dá uma condição e uma liberdade. Você vai ter que fazer administração porque você vai virar o CEO dessa empresa. Não necessariamente, eu não quero. Pô, eu não sei se é isso que é o melhor. E acho que esse é um gancho legal também pra gente falar sobre quando a empresa ela tem um plano de carreira ou ela pensa esse assunto e aí chega um momento, por exemplo, do Thomas. Agora eu revelei quem que é o filho do Robinson. Porque o Thomas não chama. Thomas, desculpa. É porque o Thomas não chama o Robinson de pai, ele chama de Robinson. É Robinson. Na empresa, sim. Sim, não, e ele... É um acordo, provavelmente, sim, deles. Provavelmente. E ele também, ele procura, né, assim, justamente por isso, porque existe uma estrutura de posições, existe uma dinâmica dentro da empresa que o fato dele ser filho do Robinson não significa que ele passará por cima de qualquer estrutura que já esteja acontecendo ali. Então, esse exemplo que você deu é um gancho para lembrar que, assim, quando carreira, quando crescimento, remuneração é um tema já maduro dentro da empresa, numa situação como essa de um filho experimentar ali deixa eu ver se é isso que eu quero, se é isso que eu gosto. Aí já está mais preparado para receber essa pessoa numa posição que não causa desconforto para quem já está na estrutura e também não põe uma pessoa despreparada, jogada, lá fala assim, pronto, agora assume aí a área e Isso é um diretor, né? Já bota aí como... Que também é ruim pro negócio. Nossa, você falou duas coisas bacanas. A primeira é assim, né? Que diferença deve fazer tanto pro Thomas como pro Robson eles se chamarem pelo nome e não se chamarem de pai e filho. Porque é um lugar diferente. Então, meu lugar de fala, né? Meu lugar de fala é outro. É um lugar de profissional, não um lugar de filho. Né? Então, isso é bacana. Isso é bem bacana. A outra coisa que você disse essas empresas que a gente comentou antes, que são as empresas que estão nesse middle, vou chamar esse grande middle market, e esse middle market, ele é muito diferente dependendo da região do Brasil. Nós estamos aqui no interior de São Paulo, gente, é uma realidade. Agora, se eu falo do Brasilzão afora aí, que é enorme, diverso, 1000 segmentos, 1000 culturas, etc., é outra história. Mas o que você disse é bacana. E tem um espaço enorme para vocês, porque uma das coisas que a gente se defronta quando a gente começa a fazer esse trabalho com a família e a gente vai botando o pé, né, dentro da estrutura, no organograma da empresa, porque a gente faz isso, e a gente começa a perceber que eles têm hoje uma estrutura de remuneração, benefícios e incentivos que é caseira, que é aquela possível de ser feita. E que muitas vezes com pequenos ajustes elas se modificam, elas evoluem. Eu não vou chamar profissionalizar porque eles são profissionais. Gente, eles são profissionais, mas elas evoluem. Ou você ter, por exemplo, a possibilidade de fazer uma pesquisa salarial né, numa posição específica para dar um aumento de salário para um executivo familiar. Porque uma coisa é você dar um aumento de salário para um executivo não familiar. Agora, para um executivo familiar... Tem sempre aquele quesinho, assim, né? Como é que você faz a avaliação, né? Como é que você faz essa avaliação? Quem faz essa avaliação? Dependendo do tamanho da empresa, é complexo, porque você vai ter ali familiares avaliando familiares. E a gente sabe que... Tem subjetividade. Agora você consegue... Dependendo da situação, fica muito subjetivo. Não, já tem subjetividade, avaliação de desempenho nas empresas não familiares. Agora, imagina você colocar isso dentro de um caldeirão familiar. Né? Mas você sabe que uma coisa na carreira é muito legal e a estrutura societária, isso foi outro ensinamento lá de trás também, né? Porque... é uma estrutura que os sócios, eles têm posições como executivos e eles ganham como essas posições como executivos. Então, não é só por ser sócio e ter um percentual do negócio. Mas, cara, você é um executivo... Você vive o negócio. Mas assim, cara, você é um CFO, você é um executivo da área financeira, você é um executivo da área técnica, você é um executivo da área de marketing e de negócio. Cada um desses tem os seus posicionamentos salariais de acordo com a estrutura que a gente monta de mercado. Então, eles são familiares? Não são. Então vocês são uma empresa multifamiliar. Exatamente. Que é uma complexidade ainda maior. É. Porque são 3 famílias com culturas diferentes
juntas. Na verdade, não são 3 famílias, ó. Toda a estrutura de sócios, eles são executivos do negócio que se tornaram sócio dentro de uma política que existe com essa possibilidade, entendeu? Então, na verdade, do Robinson mesmo nesse caso, é um filho apenas que hoje está no negócio e que é sócio do negócio agora, se tornou sócio do negócio, então, mas foi toda uma caminhada, entende? Então, é uma estrutura de executivos de pessoas diferentes, pessoas do mercado, que ganham pelos papéis que eles assumem dentro do negócio e não necessariamente pelo percentual que eles têm no negócio, entende? Então, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você ter a remuneração pelo trabalho, a outra coisa é você ter a remuneração pelo capital. Você está dizendo para mim assim, olha, eles têm a remuneração pelo trabalho. Trabalho, ganho. Agora, eles podem querer implementar também a remuneração pelo capital. E tem. São os dividendos. Então, apurei, deu lá, o conselho de sócios ou qualquer outro fórum que você queira chamar, se reúne e decide. E isso é alguma coisa que a gente também ajuda a fazer, construir a política de dividendos. Só que esse é o ponto, exatamente, a política de dividendos ela existe. Só que tá vendo que é muito separado, mas o que acontece em empresas familiares quando a gente vai fazer os projetos de remuneração? Como é que se define o salário dos diretores? São todos, às vezes eles são familiares. Cara, eles ganham tudo igual. Mas por que ganham tudo igual? Aí você pega, aí começa, aí a gente, para facilitar. Exato, aí a gente chega, os caras, não, eles ganham tudo igual, diferente desse formato que eu te mostrei agora, que é o nosso. Aí os caras, não, mas espera aí. Mas aí começa a rolar, não, mas cara, eu tenho responsabilidade do esse chapéu aqui, e não é justo. Aí o cara, não, mas aí agora a gente quer mostrar essa ideia de mercado. Você tá maluco com essa ideia de mercado? O cara falou, você tá louco? Aí quem trouxe a consultoria foi o tal, não sei o que, aí começa aquele sossego, cara. Eu lembro de uma cena que eu me senti assim, quando eu dizia assim, não, mas existem posições que pesam mais que outras, porque esse é um jargão que a gente usa. Exatamente, pesar um cara. Pronto, já deu repertório ali pro... Conceitualmente, fazendo uma apresentação, dizendo, olha, gente, existem algumas posições que têm uma envergadura assim, pesam mais, elas valem mais no mercado. O mercado tá pagando mais por elas, você tem mais responsabilidade, X, P, T, O. Então, assim, né? Como pesam mais, né? Aqui não, aqui a gente ganha. Então, muitas vezes mas quer que eu te diga assim? A gente precisa ser menos realista, não pode ser tão realista como o rei, né? Se isso é uma solução que por hora funciona e dá conta dessa complexidade, eu aqui declaro, atenção ouvintes, que ok. Vamos seguir assim, até um próximo estágio de desenvolvimento em que seja possível isso ser discutido. Porque também a gente tem que parar um pouco com essa história de querer fazer um depara, tirar uma estrutura, né, num nível aqui e tentar encaixar isso numa empresa familiar. Gente, o nosso trabalho é um processo educacional, tá? Ele leva tempo. As empresas, para fazerem uma transição, um processo sucessório, às vezes levam 10 anos, 15 anos. Tudo isso, Bia? Tudo. Por quê? Porque é um amadurecimento gigante, é uma mudança de lugar e de papel, é uma transição, não é uma mudança. Então, quando as pessoas falam, mas a gente está levando 5 anos, Bia, eu não aguento mais. Eu falo, nossa, estão ótimos. Às vezes demora isso mesmo, para fazer um acordo de sócios, para construir um protocolo familiar, né? Precisa desse amadurecimento. Às vezes a vida puxa o tapete. Pede alguém, você é obrigado meio a fazer isso correndo. Por isso que eu falo, não usem a estratégia, que geralmente é a mais usada, que é a de não fazer nada e deixar a água do rio correr. Essa, eu acho que é uma estratégia perdedora. O quanto antes você puder começar a mexer no assunto, comece. Sim. Porque ele vai levar uma hora ele chega, tempo. Né, cara? Então é melhor que você se planeje do que ele chegar dando um soco na sua cara. Você não tem escolha sobre o processo. Você só tem escolha de planejar o processo. Mas sobre ele... Eu acho que, na verdade, o cara que está em vida e tem condição de planejar, ele pode pensar assim, cara, eu quero deixar esse negócio estourar aí no final. Então é mais uma questão de você se planejar para um futuro que você não estará aqui. O quanto você tem de respeito por tudo aquilo que você criou, o quanto você, pela família que vai ter que depois lidar com... A gente tá falando de um mar muito bom, mas poderia ser de dívidas, poderia ser de um mega de um problema que você deve também entrar numas coisas dessas assim. Eu já escutei isso, né? Olha, depois que eu não estiver aqui, eles que se acertem. É uma escolha, gente. Quem somos nós vai saber o que é que ele vai ter que mexer quando ele colocar a mão, como diz lá, Mato Grosso do Sul, nessa cumbuca. Tá?
Mas para finalizar esse exemplo que nós trouxemos, eu vejo, como eu disse, do Saulo foi um aprendizado muito legal. A carreira foi um aprendizado muito legal de entender que o Robson até comentou isso com a gente num evento do ano passado, do ano retrasado. Ele falou assim, familiar nesse título, mas aqui não é porque eu abarco a minha família. E ele deixou muito claro, eu falei assim, cara, aqui são negócios, então para ser sócio tem que ser um cara estratégico para o negócio, né, para contribuir para essa parada. Então foi um bom exemplo, porque eu sempre ouvia também na faculdade, assim, cara, sociedade é encrenca. Não sei se você ouviu isso. Não. Porra, sociedade é encrenca, isso aí é dor de cabeça. Empresa familiar já foi. A primeira vez que eu escutei, eu falei assim, ué, mas amigos, negócios à parte, mas a família, como assim? Os amigos não podem mais uma empresa familiar, funciona? O que é isso? E a ideia que a gente tem também, assim, é uma empresa familiar. A primeira vez que eu escutei, eu pensei assim, mas deve ser um pequeno negócio, né? Uma empresa familiar, como eu tenho com minha sogra. Inclusive, nesse meu voo, eu abri uma empresa familiar também. Pode ser que um dia eu precise preparar os meus herdeiros. Mas isso é legal. A estrutura societária, quando ela é bem feita, e eu aprendi isso, eu vi isso na prática, faz 10 anos que eu vi isso, eu falei assim, cara, é diferente. Você tem um negócio, a regra do jogo tá muito bem definida. Se você topa brincar desse jeito, não topa. Então, tchau. Você topa. Então é assim, cara. Então, é que para chegar na regra do jogo bem definida, as pessoas tiveram que conversar. E o trabalho que a gente faz, basicamente, é criar contexto para que as pessoas conversem sobre as coisas. Tá parecendo casamento isso? Nossa. Por que as pessoas não conversam? Já viu história de um casamento? Não. É Bárbara. Você viu o advogado? Eles não conversavam. Não. Tá puxando aqui minha coleira. Desculpa aqui. Pronto. Parabéns, Fernanda. Agora ela desligou toda a estrutura de áudio. Tá funcionando normal aí? Caiu o forninho. É só o retorno. Aqui. Não tá. Não, tá. É só o retorno. A Giovana derrubou o forninho. Não, pode deixar. Continue, Fernanda. Agora eu nem sei, agora eu perdi até as estribeiras aqui. Fernanda, vou ajudar a Fernanda. Fernanda tava na sociedade. Tô na sociedade, montei uma empresa. Tá na sociedade, pessoal. Atenção. Nós estamos vivendo um momento de crise. E esse é o momento que a gente aprende com as experiências, certo? Então relaxa. Não, mas a minha sogra é maravilhosa, assim. Relaxa. Tem sido um tempo de muito aprendizado. Vou abrir uma caixa de chocolate agora. Continuando, você vai continuar com a Amandita. A gente não ganha nada da marca pra falar o nome. Inclusive, estamos aceitando. Mas é gostoso, então é isso. Gente, eu vou dizer, olha, se vocês receberem um convite pra vir fazer um podcast, venham. Porque além de a gente poder escutar sobre o próprio trabalho, a gente se diverte bastante. Entretenimento puro. Depois, né? Não, mas daqui vai ficar com aquele chocolate no dente, mas não vai rolar. Eu já não tenho muita dignidade aqui desse podcast, eu vou comer o chocolate. A Fer tinha perguntado se ia continuar o raciocínio. Ih, perdi. Me ajuda aí, onde é que eu tava? Porque com essa queda do som. Indaiatuba, São Paulo. Hello, terra chamando. Vai não, lá, Fê. Acho que o questionamento era... Que eu falei, né, que eu abri uma empresa nesse voo que eu dei, né, nesse intervalo que eu dei agora na carreira. Eu também, dentre outras atividades, eu abri uma empresa com a minha sogra, a mãe do João. Os detalhes dos bastidores da carreira, é porque o João, ele é gerente da área de pesquisa, ele também faz estudos, participa de podcast. Então, detalhes dos bastidores da carreira. A família agora dentro do negócio. Mas é assim, a gente tá aqui no podcast, a gente tem que compartilhar o aprendizado. E foi uma experiência muito boa, mas de muito aprendizado, assim. E assim, eu tô falando isso numa escala muito pequena, né? Porque a gente abriu uma loja, né? Não foi não estamos nesse porte, assim, todo do que a gente tem conversado até agora. Mas já experimentando isso numa proporção bem pequena, assim, já dá para perceber que tem coisas que, por mais que a gente tenha um planejamento ou que a gente seja muito bom em negócios, então eu fiz gestão empresarial e tal, e não sei o que, eu consigo montar um plano de negócio. Na hora de pôr o vamos ver ali... Na hora de decolar o avião, né, meu bem? Não, são coisas que surgem que são muito mais complexas e que, nossa... não só de relacionamento, mas eu acho que de autodescoberta mesmo. Do tipo assim, será que eu sei conversar
Porque assim, uma coisa é você conversar com uma pessoa que você tem um relacionamento profissional. Agora, uma pessoa que você tem um relacionamento pessoal, e aí você fala assim, será que eu sei mesmo conversar? Você começa a reavaliar, sabe? Porque aí você fala uma coisa e aí a pessoa não entende, ou a conversa vai indo. Aí você fala, será que eu realmente sei conversar até com uma pessoa que eu tenho um relacionamento só pessoal, só profissional? Porque se essa pessoa que me conhece tanto, a gente tá aqui nesse dilema, e aí você começa a reavaliar se realmente a gente tem como separar também, mesmo numa empresa não familiar, ou você não sendo da família da empresa que você tá, se a gente não carrega isso com a gente, né? Enfim, é uma viagem aí, porque caiu toda a nossa estrutura aqui, e eu não lembrava mais onde eu tava direito, mas tudo bem, é isso aí. Bom, o tema é complexo, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Homens e mulheres, existe ainda um machismo dentro disso, de falar assim, cadê meu filho homem que vai nascer? Vou derrubar de novo aqui o negócio, que o tema é polêmico. Mas eu acho que tem um pouco disso. Cadê o homem que vai nascer, o filho homem que vai nascer para liderar esse negócio? Rola algumas coisas nessa linha ainda? Nós somos uma sociedade, nós brasileiros somos uma sociedade formada basicamente por imigração, né? E os países que são mais representativos na nossa cultura, a maior parte deles, sim, né? São países que trazem uma cultura que tem uma expectativa de se eu tenho um filho homem, logo eu tenho um sucessor. Bom, até a gente pode compreender isso. Antigamente funcionava assim. Eu não estou aqui dizendo se está certo, se está errado, se isso ou se aquilo. O que a gente percebe hoje é uma mudança razoável. Né? Eu tenho uma filha de 15 anos cujo discurso é um discurso muito longe do meu discurso aos 15 anos, aos 20 anos. E eu até acho que venho de uma geração de mulheres que trabalhou fora, né? Eu brinco às vezes que eu falo assim, gente, a minha avó nunca teve uma conta corrente, né? Tem muitas avós nossas, né? Eu sou uma mulher de 50 anos, tá? Então as avós tinham 80, 70, 80, mais, né? 90 às vezes. Tem muitas avós, nossas avós, que não votaram, elas nunca exerceram o direito ao voto. Elas nunca tiveram uma conta corrente, elas nunca tiraram uma carteira de motorista, elas nunca tiveram um emprego, elas nunca tiveram uma fonte de renda. Então, isso é uma realidade da sociedade, ponto. Hoje, o que a gente percebe, com a chegada da mulher no mercado de trabalho, com a mulher com um nível de formação acadêmica infinitamente diferente do que era, em alguns segmentos, por exemplo, como o agronegócio, que é um segmento que a priori pensava-se que precisa da força física, e precisava mesmo da força física e etc. Hoje, o nome da história é tecnologia. Então, a tecnologia hoje é determinante, fazendo com que quem conhece a tecnologia, sabe fazer gestão dessa tecnologia aplicada ao campo e etc e tal, joga de igual para igual. Eu gosto muito da complementariedade. Eu acho que tanto as competências do feminino como as competências do masculino, se juntas e bem orquestradas, trazem um bom resultado. E vejam, não significa que é uma mulher que tem as competências só do feminino, e não significa que é um homem só que tem as competências do masculino. A gente pode encontrar isso misturado, né? Assim como no corpo, a gente tem os dois hormônios, mas um é muito mais destaque do que o outro. Perfeito, e não significa também que essas pessoas que têm essas competências têm alguma questão quanto à sexualidade delas, né? Não tem nada a ver, a gente está falando de comportamento que gera uma ação, cuja ação gera um resultado. É disso que a gente está falando, né? De uma competência, né? Então, mas rola sim, rola bastante, mas eu vejo bons ventos que sopram. Eu vejo também. Conheci empresas com mulheres que lideram, e o pai tá na quarta geração com mulheres, um caso desse exemplo, e sendo sucesso, assim, estudou pra caramba, sabe, mergulhou nisso pra ser uma executiva do negócio, tá sendo acompanhada há muitos anos, Vocês assistiram Cinderela nova? A nova Não. Cinderela? Nossa, a nova Cinderela, um dia lá, chuvoso, assisti Cinderela, não é muito a minha praia, mas vamos assistir Cinderela. A nova Cinderela
parece essa história exatamente. Então, tem o príncipe, mas o príncipe nada a ver, não quer saber, não tem nada a ver com isso, etc. Casa com a Cinderela, tá bom? Supostamente a Cinderela casaria com o sucessor, certo? Mas quem é a bacana e a profissional e a que tem força e visionária e que assume o reinado é a irmã do príncipe, é a princesa. Então mostra já que, né, hoje a própria sociedade está dizendo o seguinte, gente, olha, pera lá, tira do coitado do príncipe esse peso dele ter que performar nesse papel e abre espaço para olhar se não tem alguma princesa que pode ser muito mais competente. Né? Eu acho tão bonitinho esse exemplo real. Tivemos uma rainha na Inglaterra, né? Não foi a minha rainha, mas que a sua rainha tá lá na sua casa com seus filhos. Se você assistir aquele filme O Discurso do Rei, o pai da rainha Elizabeth, Não, quando você descobre que essas histórias, elas existiram, quando eu descobri que essa história se cruza com a história do... Foi tipo... Falei, gente, por quanto tempo eu dormi? Que eu não... percebi que essas histórias Quer um exemplo legal agora, que vocês estão falando de pessoas em busca do seu papel e de honrar e de brigar por isso? Todo mundo tem 1000 críticas em relação ao Príncipe Charles, etc. Mas, gente, como esse homem brigou e lutou por um lugar que ele queria e por viver da maneira e com quem ele queria. Não estou dizendo que é certo ou errado. Errado. Não tem nenhum julgamento. Eu estou fazendo, assim, um relato da história. Se você for parar para pensar na história, até porque eu estava assistindo também no Netflix Diana e saiu agora, não saiu? Tem o The Crown, que é bárbaro. The Crown é maravilhoso. Bárbaro, mas saiu um outro documentário. Ele brigou muito para ficar com a Camila. E isso faz parte do processo de individuação. Eu quero escolher com quem eu vou casar. Eu quero escolher o jeito que eu vou viver. Eu quero escolher como eu vou viver. Dentro daquele universo rígido que ele tem, alguma coisa ele correu atrás para conseguir, né? Certo? Sim. Como que chama o príncipe que deixou a família agora? Foi pro Canadá? O Edward? O Harry. O que você pensa da decisão do Harry de abrir mão da família, do sentido assim, de toda essa ligação familiar? Não que ele não deixa de ser, mas ele falou, eu não quero fazer mais parte disso. É uma pergunta, sei lá, que talvez não tem nada a ver, mas agora... Tem sim, porque eu tinha essa pergunta aqui, ó. Que é, e quando o herdeiro não quer saber, tipo assim, tem um filho ou uma filha, um herdeiro ali na jogada e fala, não quer saber. Isso. Ou nesse caso aí, desse herdeiro que fala assim, não quero saber. Como é que é? Como é que você entra nessa situação? Mas primeiro responde o que você vê dessa situação e como você entraria num contexto... Uma pergunta interessante. Existem 1000 possibilidades para essa resposta. Como sempre, várias perspectivas. Mas no caso do Harry, o que eu vejo é que o Harry tem uma lealdade enorme à mãe. Então, ele escolheu justamente uma mulher que pudesse... com ele, fazer esse par e não é se rebelar, porque eu não acho que é se rebelar, mas é poder revelar aquilo que é a monarquia. Então, não sei se eu consigo me explicar aqui estou pensando em voz alta também. Eu acho que o Harry é leal a Diana e ele quer quebrar padrões. E quando ele sai, e quando ele pede para se afastar, é uma forma de revelar os padrões da monarquia e de fazer uma crítica a essa monarquia. Eu não acho que é porque ele se sente preterido, porque lá. Não, eu acho que o Harry assumiu esse lugar do mais rebelde, o lugar do que promove mudanças. Esse é o papel do Harry. O papel do William é justamente o contrário. Manter a tradição. É o que vai honrar o legado até o final. E, inclusive, ele vai lá e acha um par. Acha um par que também dá match para que eles possam fazer isso juntos. Né? Um vai casar com a americana, sabe assim? E a monarquia não deixa de ser um grande símbolo, né? Porque tudo que está envolvido ali com questões da monarquia hoje em dia
são significados para a sociedade, não só, né, do contexto deles, mas também para o mundo, né? Então tudo que eles representam significam. O que o William, essa intimidade toda, o Will e o Harry, as decisões que eles têm tomado e os posicionamentos deles também significam a simbologia que eles estão carregando. Então, assim, é a mesma história, a mesma família, mas são pessoas com sentimentos, pensamentos, ideais diferentes. Que bom, né? Que o Harry tá correndo atrás do processo dele. Londres tem 2.000 anos, gente. A cidade de Londres tem 2.000 anos. A monarquia... A gente é criança, quando a gente olha pro nosso país, é por isso que a gente se banana com um monte de coisa também, porque é muito novo, né? A monarquia, eu gosto de estudar a monarquia, assim, sabe? Eu gosto de estudar porque os judeus pediram um rei lá atrás para um profeta, e aí eles falam, é certeza que vocês querem isso? Ele questiona os caras, certeza que é por aí? Não, a gente quer um rei, porque a gente já viu aqui do canto essas outras tribos, aí os caras têm tudo um rei, é um jeito diferente. A partir do momento que você institui aquele negócio, cara, você tem que manter a tradição daquilo, você tem que ter a genética, lembra? A gente falou assim, o herdeiro do quê? Da genética, então... por conta disso e por ser um primogênito, agora você é rei. Pô, mas eu nunca quis ser um administrador, eu não sei nem o que fazer. E a gente vê um monte de... a história dos reinados, gente quebrando a cara, afundando os impérios. O lance de preparar um herdeiro, então, assim, ambos foram preparados para serem herdeiros. Então, assim, a Diana preparou os filhos dela para serem herdeiros e, assim, no sentido de que... eles foram, imagina, eles cresceram dentro da... Não é nem ela que prepara, Não, mas sabia? Eu tô dizendo assim, que eles cresceram dentro de uma monarquia. Então, numa dinâmica familiar, num contexto ali familiar, de uma personalidade forte como a dela, uma personalidade forte como a da rainha. Então, eles também cresceram ali e foram preparados, de certa forma, para manter o legado, seja de uma maneira tradicional ou seja de uma maneira não tradicional, né? Não convencional. Então, eles foram preparados também, de certa forma, com a dinâmica familiar para o que eles representam hoje em dia. Então, o Harry ser do jeito que ele também foi um preparo que ele teve. E o William ser do jeito que ele também é um preparo, que são símbolos da monarquia, símbolos diferentes de uma mesma monarquia. Né? Como que o Harry vai se diferenciar, né? Ele precisa ser diferente do William, então ele vai pro outro lado. Mas vocês falaram uma coisa que é muito bacana. Quando a gente vive a transição de uma geração para outra, em especial de primeira para segunda geração, onde existe uma pessoa central, que é o rei, e a gente vive a transição para a próxima geração, que são os príncipes. Uma das coisas que acaba acontecendo é que a gente tem uma monarquia, então é lá aquele ser, ele cuida da família, ele cuida dos negócios, ele cuida de tudo. E você quer transferir essa monarquia para os príncipes, sendo que quando eu tenho mais de um, né, não é mais uma monarquia. Aí eu preciso de uma república. Mas vejam, os preceitos, né, os fundamentos de uma monarquia são completamente diferentes dos fundamentos da república. Aqui eu preciso de conversa, aqui eu preciso de colegiado, aqui eu preciso de processo decisório, ali não, né? Na monarquia como é que é? Né? Chamando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, isso é legal de observar. Né? Vocês querem manter uma monarquia, e geralmente por que os príncipes se dividem? Eles se separam no meio dessa transição. Porque eles não querem, né, essa república, essa democracia. Eles querem manter o seu reinado. Agora, se eu quero ser rei, provavelmente eu vou ficar sozinho. Se eu, né? E aí tem aquela história, juntos somos mais fortes. E aí vai dividir. Quando divide, eu já disse, divide. E não divide para multiplicar. Porque às vezes a gente divide para multiplicar. Mas nesse caso não, a gente divide para dividir. Tinha 10, nós somos 3, agora tem 3,33 para cada um. Eu fiquei menor, eu fiquei menos potente. Então, a escolha de ficar junto também é uma escolha importante. Mas da mesma maneira que eu tenho ganhos, eu preciso saber exatamente o que eu quero ceder. E quem quer o poder único e exclusivamente para si, não vai se encaixar nesse modelo da transição. A gente passou um ano falando de Game of Thrones aqui, lembra que a gente assistia a série na época? Você chegou a assistir a série também? Pedaço, mas não muito. Muito tem pouco. Toda aquela parafernália toda, mas no fundo é isso, ele tem uma discussão o tempo inteiro. Se ajuntam por questões políticas, separam, e quem da minha família assume, é muito interessante. Outra coisa que eu acho interessante também, e às vezes eu tive uma conversa com uma pessoa, fui visitar um cliente, e os circos
os circos são sucessões familiares o tempo inteiro, né? Difícil você ver, o cara vai criar um circo, ele não cria, ele herda o circo do vô, do pai, e isso vai passando. Tem um filme que chamou Palhaço, com o Selton Mello, já assistiu esse filme? Muito tempo atrás, muito. Muito louco esse filme. Porque ele trabalha, não tem escolha, ele sempre caiu dentro do circo, mas um dia ele fala assim, cara, eu não quero ficar aqui dentro. E ele vai dar o voo dele pra experimentar. E aí ele entende que ele nasceu para aquela parada. Em um momento ele se encontra e fala, não, eu nasci. Mas o filme, ele trata de um processo de sucessão familiar, assim, de uma forma muito interessante. Tem gente que não gosta desse filme, acha ele muito monótono, parado, mas eu consegui ver isso e eu curti o filme, sabe? Sempre quando passa eu assisto, assim, porque dá pra gente extrair um pouco disso, né? Eu tava pensando, quando a gente tava falando dos sucessores, que você falou dos príncipes e tal, eu fiquei pensando no Silvio Santos. Inclusive, o Silvio, um beijo. Ele tem várias... Ele tem duas, assim, as que mais, assim, estão, né, tem duas filhas, uma que era aquela que ficava lá no Bom Dia e Companhia lá, que surtou várias vezes ao vivo, que xingava as crianças, que xingava o pessoal da produção, e tem a Patrícia Bravanel, que ela é o mini Silvio Santos, né? Então, assim, como é que é esse processo de identificar aquele que tem um perfil para, e, assim, como que você entra nesse momento, assim? Então, imagina que tem vários filhos e todos querem participar. Então, todos estão ali topando. Como que eu vou? Eu acho que aí é muito... A gente lembra muito dos processos, né? Que a gente faz de sucessão mesmo nas grandes empresas, né? Ou a gente mesmo conduz, ou a gente traz alguém de fora, faz uma série de entrevistas, faz um assessment, faz devolutivas. E eu acho que tão importante quanto identificar é ajudar o outro a se ver. Diga. Não, é porque eu ia perguntar, no sentido assim, isso sim, mas como que eu trato, porque é uma família ainda, né? Então, assim, eu escolhi um que tem o perfil, e aí os outros, como é que você entra nessa dinâmica ali de quem que tá assumindo, quem que tá ficando, quem que não tem perfil? Eu acompanho, né? Mas eu não tomo essa decisão. A gente orienta, sugere, etc. Mas essa decisão não é nossa, é uma decisão... ou às vezes coletiva, que é o melhor dos mundos, e haverão frustrações, mas frustrações haverão na vida sempre, mas é uma decisão de quem tem essa caneta, né? Não, eu não dormi não, mano. A Fer dormiu naquela resposta que você deu, que tá fazendo a consultoria lá pra própria família que você pegou. Ó, já decidiram, o primo não vai... Não. É porque, tipo, assim, a gente tava falando agora de dois príncipes que, tipo, eles tomaram caminhos diferentes e a gente não sabe todo o drama familiar, todo o contexto que tava envolvido ali. E que, de certa forma, às vezes nos bastidores rolou um, assim, William, é o seguinte, você é o que tem o perfil, você vai assumir, vai... E assim, como que é lidar com esse tipo de contexto numa empresa familiar? E aí eu lembrei do Silvio Santos porque eu lembrei que ela abraçou totalmente, e ela é o espelho do pai, assim, e a outra não se encontrou ainda naquele meio. E aí eu fiquei nessa de linkar, assim, mas realmente mas tá muito legal você tá dizendo, porque a outra tá se experimentando. Pode ser que a Patrícia também esteja vivendo essa história de ser a mini Silvio Santos, mas a gente não sabe exatamente o quanto a Patrícia está curtindo isso ou não. Então, a gente precisa chegar sempre mais perto, né? Para ver o que está acontecendo. Agora, sem dúvida, é super desafiador, é uma escolha de Sofia, né? Não é fácil para os pais fazerem essa escolha. Eu tenho outro caso que passou na minha cabeça aqui de uma grande empresa do sul do país que o filho caçula foi escolhido para ser o CEO. O cara é um azogue. Né? E o filho mais velho, contrário a essa decisão mais, né, dessa crença religiosa, que é o primogênito, muita gente perdeu muita coisa colocando o mais velho só por ser o mais velho e não pela competência. Ele teve que encontrar outros interesses, né? Então ele teve que lidar com essa frustração durante muito tempo. Então não é mesmo um lugar onde todos ganham o tempo todo. Eu acho que a questão é como você vai amadurecendo e vai vendo se em prol daquele objetivo maior você pode ceder em alguns aspectos aqui.
Que aí a gente volta naquilo do valor da família, do propósito Isso. também, né? Então a gente põe um objetivo bem grande ali Isso. e todas as decisões, o drive das decisões é esse objetivo, esse valor. Mas assim, família não é só um lugar de amor. Família é um lugar também de rivalidade, de inveja, de tudo. Dentro da família. A gente tem uma idealização, né? Que a família é a harmonia, que é o amor, etc e tal. Não. As relações são permeadas por todos esses sentimentos, né? Inveja, rivalidade, conflitos, né? Eu lembrei eu já até mencionei isso numa vez no podcast aqui que a gente gravou, mas que o Pondé tem uma fala muito legal, que ele fala assim que nenhuma capacitação, nenhum curso, nenhuma universidade vai dar o aprendizado para uma pessoa que é melhor do que aquele que o filho tem, a criança tem, quando tem que dividir um banheiro com 3 irmãos, com o pai e com uma mãe. E aí um demorou mais, ou demorou menos. Então, assim, aquilo traz um amadurecimento, uma percepção de mundo, um jogo de cintura que depois nenhuma instituição é capaz de trazer nesse nível, nessa intensidade. Assim, né? Uma vez eu escutei uma coisa que eu achei muito legal. A pessoa, eu não sei quem foi, estava falando qual era o conceito de ética para ele, né? E ele disse que o conceito de ética para ele é aquele indivíduo, o indivíduo expressa isso quando ele tá no banheiro e ele percebeu que o papel higiênico acabou e que ele troca o rolo de papel higiênico porque ele pensa que o próximo que vai chegar lá e precisa encontrar o papel higiênico lá. Então, às vezes eu falo isso na minha casa para os meus filhos. Eu falo assim, se você viu que acabou, né? Eu tô falando uma coisa tão básica, se você viu, assim, coloca, porque você pensa no próximo. Pensa o outro que vai entrar correndo aqui, filho. No momento em que ele não está pensando em mais nada, a não ser, e de repente ele vai olhar pro lado e... No momento tenso, vamos dizer assim, no momento de né, tenso. É isso aí, mas é legal. Por que a gente tem tanta vergonha de falar de cocô? Código marrom. É um negócio assim, um negócio que todo mundo faz. A gente aprendeu isso em algum... Mas você sabe que... Você me lembrou uma passagem interessante, né? Tinha uma pessoa que trabalhava na casa dos meus pais há muito tempo atrás e muito envergonhada e tal. Uma pessoa, e aí tinha que servir um café na sala e essa pessoa me chamou e falou assim, ainda me chama assim, né? Fala, dona Bia, eu não quero ir lá servir o café, eu tô com vergonha, tô não sei o que lá. Eu falei, fulana, deixa eu te lembrar uma coisa assim que eu aprendi quando eu tinha que entrar nas reuniões, que os caras eram muito grandes, eu pensava assim, ele faz xixi e cocô. Pronto, estamos todos no mesmo, né? No mesmo patamar. Na mesma... Como diz a Rita Lee, um ovo frito, caviar e um cozido. O bem feito, o colorido, o ditador e o oprimido. E o programa do partido. Tudo virá. Nunca ouviram? Não, Meu essa pai. Não. Nossa, eu tô apaixonada aqui. Onde é que tá isso? Um dia depois, não me vire as costas. Gente, é isso aí, então. Esse foi o que... Você nunca ouviu? Tudo vira bosta, cara. É isso, então. Mas quando a gente se encontra nos momentos assim, é bom que a gente já quebra uma barreira enorme. Né? A gente fala, você já se conheceu num momento de dificuldade como esse. Cara, a amizade tem a chance de ser muito 10. Duradoura. Mas não tenho dúvida. Bom, já tô vendo, né? A gente já tá falando sobre isso aqui, né? Eu tô com medo de onde é que a gente vai parar, né? Não, mas a gente abre as portas, né? Eu acho que... Como aprendi isso com o Robinson também, né? Que quando você vai fazer consultoria numa empresa, eu chego na parte de venda, então é muito formal, ainda você não consegue entender o problema. Mas depois que você tá dentro pra resolver, aí é cocô de porta aberta, mano. Como ele diz, né? Porque aí não tem mais essa. Aí você fala, vamos lá. Agora eu preciso entender. E você vai precisar me dizer. A gente tava falando sobre isso. É como se chegar hoje cedo numa reunião, é como se você chegasse num médico e chegasse pro médico, e aí, como é que você tá? Cara, eu tô 10. Como é que você responde na empresa? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Nossa, caminhando profissionalmente, conquistando meus objetivos e tal, legal. Agora você não chega pro médico, como é que você tá? Nossa, passando por uma aí, bravo no trabalho, dor aqui nessa região. É o momento em que você abre as portas e fala, sou eu, acabado, derrotado, depressivo, enfim. Cagado. E acho que isso, né, da particularidade do nosso trabalho,
como você vai chegando... Vou falar diferente. Como você vai encontrar o cliente onde ele está. Uhum. Quando você vai encontrar o cliente onde ele está, aí ele vai começar a te contar de onde ele está. Não de onde você, consultoria, gostaria que ele tivesse e que você acha que ele deveria estar, porque é isso que é o bacana, etc. Não, você vai lá. Aí ele caminhou isso aqui, o pessoal fala, mas não andou nada esse trabalho. Nossa, andou pra chu. Andou muito. Eles só conseguiram andar isso aqui. Não deu para andar mais. Daqui a um tempo a gente volta. Então, essa é uma particularidade desse trabalho. Que eu acho também que tem a ver com cultura, que tem a ver com desenvolvimento dentro das empresas. Que é o trabalho também da terapeuta, né? Que é o trabalho também do terapeuta, que eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais difíceis, que é o encontro do outro, o tempo do outro, a necessidade do outro, o quanto você vai se ajustando nessa escuta com o outro. Tá? Meu, que legal. Eu gosto demais desse tema e por isso que a gente abriu, porque isso tem margem pra caramba. A gente atende muitas empresas nessa linha e você jogou a bola pra gente. A gente vê muitas empresas desestruturadas com os seus processos, uma parte de remuneração desestabilizada. Informal. Dando BO, né? Dando BO pra caramba, problemas. E por uma série de razões. Pode ser paternalismo, pode ser ego, porque se eu tenho condições de dizer, eu te dou um aumento e não dou pra ele, é porque eu posso dar aumento e não quero. Né, o que é. Exatamente. Então, quando a gente pega esses... Eu vejo que a gente tem muitas oportunidades, porque a empresa familiar, que não tem processos profissionalizados, ela também não consome nossa solução. Não tem governança, né? Não tem governança. Não tem uma governança mínima. Você sabe qual é a melhor governança, né? Qual? A possível. Tá? Isso é interessante, cara. A possível. Sim. Governança é cultura. Governança é relacional. A gente precisa de tempo. Então, governança não é esse nome... o que é governança? Amedrontador. Não. É o jeito como você faz as coisas na sua empresa. Uhum. Né? É o jeito como você opera a sua empresa. Isso é a sua governança. Tem a governança da gestão, lá embaixo precisa ter, que é isso que você está falando, mas essa questão de remuneração, ela também vai para a esfera dos conselhos. Seja de administração, de sócios, de família, não importa o nome. Essa coisa de nome, eu estou muito assim, não sei o nome. O que importa é o que acontece ali, né? E que resultados aquilo promove. Tá? A formação do conselho, você entra nesse tema também? A gente ajuda a montar os conselhos das empresas familiares. E curiosidade, como é que funciona isso? Então, a indicação dos conselheiros, vocês vão buscando perfis que se aderem? Tem todo um trabalho em parceria com outras pessoas e que nos ajudam também a ir montando os conselhos. Às vezes, nessas empresas menores, o conselheiro, ele ainda tem um papel meio mentor, meio um conselho mais consultivo, né? E ele entra também muito mais no processo educacional. Às vezes, é importante ter um presidente de conselho que não seja familiar para criar um pouco de modelo, role model, como a gente fala, né? Entendi. Porque a gente não sabe fazer governança. Essa é a verdade, tá? Vide aí, né? Estamos falando de governança, desculpa. Olha os últimos fatos aí, não estou querendo citar nomes, mas olha os últimos fatos no mercado nacional, né? Estamos falando de uma coisa muito séria, né? Sim. Então, às vezes, uma empresa menor... que acha que, eu não tenho a governança bacana, bonita, não sei o quê, mas ela tem tudo em ordem. Né? Ela tem uma boa avaliação de resultados, ela tem um bom DRE, ela tem um balanço, ele é real. Né? Ele é auditado, às vezes, uma empresa média com balanços auditados, inclusive no agro. Porque isso também é muito importante, né? Você ter essa governança para ir a mercado, para captar, para trazer investidor, para etc e tal. Então, queria dizer para as empresas médias, muita calma nessa hora, não é esse bicho todo, não. A gente tem que fazer o sapato, né, o terno, é meio alfaiataria, a gente tem que costurar no pé. Né? E eu digo que assim, tem que ser do tamanho do seu pé, porque se for maior, machuca, se for menor, também vai machucar. Então, é isso que é o trabalho a várias mãos. Legal, cara. É uma arte. Por isso que eu te perguntei lá como eu faria uma proposta dessa, porque eu já coloquei meu
meu chapeuzinho comercial, eu falei, cara, como é que eu estudaria esse cara para entender o tamanho da coisa, para essa entrada aqui, a quantia de horas que a gente vai trabalhar, né? E ficou bem interessante. Posso te responder depois até offline, te respondo um pouco mais, mas você chega mais pertinho, aplica alguns questionários, levanta, faz uma proposta de escopo um pouco mais fechada, começo, meio e fim, e vai renegociando se for necessário. Muitas vezes é necessário renegociar. Imagina. Inclusive, eu já até sinalizo isso. Olha, gente, a gente começa por aqui, né? Mas não sabe. E outra coisa também que eu gosto de dizer é o seguinte, a gente sabe como a gente começa, mas a gente não sabe como vai terminar. Tá? Isso aqui não é cirurgia de, sei lá, de arrancar o siso, que você sabe que você entra com o siso e sai sem o siso. Não, é um trabalho muito, né, subjetivo também. Prático, objetivo, mas com uma boa dose de subjetividade. Que legal. Tem algo que você gostaria de ter dito, Beatriz, que nós não perguntamos? Você gosta do que você faz? Responda pra mim agora. Eu adoro o que eu faço. Às vezes eu acho que eu me meto numa encrenca lascada. E sabe que eu acho que eu gosto muito do que eu faço, porque esse trabalho me dá a possibilidade de me trabalhar. Eu acho que o que mais me apaixona nessa... Estou até emocionada, assim, o que mais me apaixona nessa história toda é que toda vez que eu vejo alguma coisa, eu também, em algum momento, paro para refletir sobre isso dentro de mim. E isso amplia, né? Então, eu acho que é um trabalho que acaba sendo divertido, né? Apesar que há os momentos que eu vou dizer, eu falo, gente, por que eu me meti nessa história, né? Mas eu acho que isso... E também a possibilidade de levar para o outro aquilo que eu não encontrei quando eu comecei o processo na minha própria família. Eu falo, gente, não tinha ninguém para me ajudar nisso. Então, quando eu levo isso para alguém, eu fico com aquele sentimento de yes, né? Eu ajudei alguém que está aí fora. Isso é propósito. Total. Muito obrigado por ter... feito esse episódio, ter construído mais um pedacinho desses tijolinhos para fazer o que é o Quinto Dia Útil, porque a gente não é nada sem um convidado aqui para contar uma boa história e nos ensinar e dar uma boa aula, viu? Fico muito feliz com a tua presença. Nossa, eu que agradeço. Vocês são uma graça, gente. Eles são uma graça. É um dos trabalhos mais engraçados e divertidos. Eles são acolhedores. Né? Eu me senti super à vontade. Que bom que a gente pôde contribuir com a sociedade. Né? E obrigada pelo carinho. Imagina. Tá? Pela confiança. Nossa, com certeza. E depois a gente vai conversar ali sobre a relação dos meus herdeiros, futuros herdeiros, preparação deles. Tá bom, Fernanda, a gente vai conversar. Fernanda, fica sócia da sogra, Fernanda, você realmente... Mas ela é do barulho. Não, mas assim, quando você falou que tem gente que vai no hardcore mesmo, tem gente que vai mais, né? Não, mas ela, quem conhece, ela sabe que ela é um amor. Sogra, ela não faz jus ao nome de sogra, a fama da sogra. Não, tem sogras que são mães. Ela é minha mãe. Mães. Pô, minha sogra é mães. Pô, sensacional. Muitíssimo obrigado. Fer, obrigado pela volta aí. Agora muito o resumo obrigada. Do começo do episódio fica por sua conta. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau.